E eu peguei essa notícia hoje de manhã, essas duas notícias, a próxima que a gente vai tratar também, e mandei para a Casa Branca. E eles olharam isso com enorme interesse. E a razão do interesse deles é simples, porque isso tem tudo a ver com a ordem executiva que está sendo preparada contra o Alexandre. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Nós falamos de uma das consequências desse jantar misterioso que aconteceu entre o jantarzão do establishment, que foi a mudança de posicionamento do deputado Hugo Mota. Mas a segunda mudança que a gente viu nesses dias, ou talvez a segunda consequência que a gente viu desse jantar, é que ontem mesmo, empoderado talvez pelo que tenha ouvido, o Alexandre decidiu, mais uma vez, dobrar a aposta dele na briga com as empresas americanas. E eu vou ler aqui para vocês o trecho dessa reportagem, que inclusive está disponível lá no site do Paulo Figueiredo Show. Moraes manda Meta e X entregarem dados de Alan dos Santos à Polícia Federal. Alexandre de Moraes determinou nessa quarta-feira, dia 19 de março, que o X e a Meta entreguem à Polícia Federal dados de 4 contas de Alan dos Santos em suas plataformas. Moraes também ordenou que as empresas forneçam conteúdo das publicações feitas de junho de 2024 a fevereiro de 2025. As empresas têm 10 dias para fornecer as informações solicitadas sob pena de multa diária de R$100 mil. Diz a decisão, abre aspas, determina a empresa Meta Inc. que forneça diretamente às autoridades, à autoridade policial, no prazo de 10 dias, os dados cadastrais, dados do endereço IP e a porta lógica de origem utilizados para a criação do perfil Alan Conta 45, na data e hora de criação, bem como o conteúdo das postagens no período de 1º/6 de 2024 a 1º/2 de 2025, dos perfis Alan Conta 44, Alan Conta 45, vejam que ridículo, Alan Conta 44, cara, abriu 44 e 45 contas, na verdade acho que já está nas 50 e pouco, mas vamos lá, sob pena de multa diária de R$100 mil. Segundo, determino que a empresa X Brasil Internet Limitada, que forneça diretamente à autoridade policial no prazo de 10 dias, os conteúdos das postagens no período de 1º/6 de 2024 a 1º/2 de 2025 em relação ao perfil Alan Conta, sob pena de multa diária de R$100 mil. E vejam, o que é interessante nessa decisão é que ela tem uma natureza muito parecida com o que foi discutido pelo Rumble, que está sendo discutido pelo Rumble e pela Trump Media nos tribunais aqui da Flórida. Isso porque o que o Alexandre está fazendo é pedir a uma empresa sediada nos Estados Unidos, embora ela tenha uma filial no Brasil, a empresa que tem acesso às informações é sediada nos Estados Unidos, que ela ceda informações pessoais de um indivíduo que reside e está em território americano. E ele está fazendo isso sem cumprir os meios processuais adequados para isso. Os direitos do Alan, inclusive sobre a privacidade das informações dele, etc., estão protegidos pela Constituição dos Estados Unidos. Então não existe um juiz só meter assim, me manda tudo aí e pronto. Né? E eu peguei essa notícia hoje de manhã, essas duas notícias, a próxima que a gente vai tratar também, e mandei para a Casa Branca. E eles olharam isso com enorme interesse. E a razão do interesse deles é simples, porque isso tem tudo a ver com a ordem executiva que está sendo preparada contra o Alexandre. Justamente, a ideia central é a ideia de que alguém dentro dos Estados Unidos está publicando algo a partir dos Estados Unidos e você ordena... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Uma empresa americana a ceder informações sobre essas pessoas. Então vocês imaginem, por exemplo, tá? O Irã
ordenando que o X compartilhasse informações, endereço IP, endereço físico, endereço lógico, de uma pessoa que está nos Estados Unidos porque ele falou mal do Ayatollah. E é exatamente isso que o Alexandre está mandando fazer. Não só porque ele falou mal do Ayatollah, mas se a decisão do juiz do Irã valer sobre um cidadão americano, você inclusive consegue a localização e o posicionamento de indivíduos-chave. Você pode pedir isso, por exemplo, da filha do Trump. Você pode pedir isso de alguém ligado ao Departamento de Defesa. Então você passa a ter um atentado, em primeiro lugar, à soberania americana, porque é um ataque a indivíduos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, sob proteção da jurisdição americana, mas, em última instância, é um problema de segurança nacional. Eu disse aqui do Irã, mas você imagina se for um juiz do Zimbábue, pedindo informação de um cidadão americano a uma empresa americana e a empresa ser obrigada a dar. O que a juíza da Flórida decidiu em caráter liminar é que não, a empresa não é obrigada a dar. A consequência disso é que o Alexandre retirou a empresa do Brasil. Tudo bem. E a empresa acaba vivendo dentro de um conflito jurisdicional. Só que, da mesma forma em que o Alexandre tem o direito, não tem, mas que dentro da lei americana eles não têm o que fazer, quando o Alexandre vai lá e derruba uma plataforma para milhões de brasileiros, ora, as autoridades americanas também têm o direito de imporem sanções a quem age dessa forma. E é por isso que, nesse caso, o problema já não é nem mais se o X ou se a Meta cumpre ou não as ordens do Alexandre, mas sim uma acusação de que X e a Meta são parte integrante do problema. Porque eles dizem que agora o X e a Meta ajudam no financiamento dos golpistas, fascistas, criminosos, etc. Vejam, por exemplo, o que diz essa outra reportagem, também essa de hoje, do G1. Polícia Federal diz ao STF que Rede X permitiu o financiamento de perfis bloqueados no Brasil. Segundo a Polícia Federal, ao invés de apenas ser exibida a mensagem indicando que a conta está retida, os perfis exibem alguns botões e informações que permitem, no Brasil, sem uso de Virtual Private Network, VPN, que eu falo para vocês que vocês têm que ter essa caceta de VPN porque a Polícia Federal é apavorada com esse troço, e tem um link aqui na descrição para você baixar o Proton VPN e começar a fazer parte do problema para a Gestapo e não da solução da Gestapo, mas eles dizem assim, permitem que no Brasil, sem uso de VPN, os usuários financiem e apoiem essas contas por meio de assinatura da plataforma X. E no caso do Alan Lopes dos Santos, o fornecimento de um endereço para o recebimento de valores em Bitcoin. O Alan sempre foi melhor do que eu e Constantino para arrecadar grana. Eu devia ter também um endereço para a carteira de Bitcoin no X. Em primeiro lugar, tem um erro de português aqui, delegado da Polícia Federal. O que você queria dizer em vez de e não ao invés de. Né? Ao invés de é quando você vai falar o contrário. Então, vou corrigir o texto para você. Em vez de apenas ser exibida a mensagem, não ao invés de. Mas o que vocês estão tentando dizer é que uma empresa americana, ao não desmonetizar gente como eu e o Alan dos Santos no mundo inteiro, é cúmplice no financiamento dos ditos atos golpistas. Ou seja, quando a gente lê um negócio desse, a gente entende o presente que vocês estão nos dando. Porque é sempre bom contar com a arrogância de vocês, do Alexandre, né? Nós podemos contar com o fato de que o Alexandre vai sempre dobrar a aposta. E é isso que tem permitido que a gente chegue até aqui. Eu digo que não seria possível a gente chegar até aqui se o Alexandre, por exemplo, não tivesse me denunciado, se ele não tivesse tirado o X do Brasil, se ele não tivesse ameaçado tomar o passaporte do Eduardo, e por aí vai. É uma sucessão de erros que nos permitem estar dentro da Casa Branca discutindo ordem executiva de sanção contra ele. Se ele não tivesse feito nada disso, ele continuaria com os mesmos instrumentos de controle do regime, e nós não teríamos capacidade de recurso,
como se chama? Retribuição. Então, por isso que o Alexandre, de um certo lado, ele é um oponente formidável, mas por outro, ele é absolutamente previsível. Né? E como disse Salomão no livro de Provérbios, a soberba sempre precede a ruína. É bíblico, é inevitável. E não é só isso, não, mas ainda nessa pauta da decisão do X e da Meta, o Alexandre ainda consegue nos presentear com mais uma peça processual ruim. E tem alguns pontos que me deixam levar a isso, a dizer isso. Né? O primeiro deles é que a origem da ordem é de que o Alan teria publicado fake news sobre uma jornalista. Olha, nem ele, nem ela, nem o Alan, nem a jornalista, a Juliana das Picas, lá, como da Alpiva, sei lá, que, se eu não me engano, era menina do George Soros, nenhum dos dois possuem foro privilegiado. Então o STF não é competente para julgar o caso. Segundo, ao que se sabe, mais uma vez, se determina a empresa obrigação de fazer entrega de dados sem observar que a súmula 410 do Supremo Tribunal de Justiça exige que a intimação seja pessoal. A ordem tinha que ter sido entregue na mão de um representante da empresa oficial de justiça, então seria nula. Terceiro, como disse aqui, os dados de um cidadão residente dos Estados Unidos que acesse daqui a plataforma tem que ser solicitado a autoridades dos Estados Unidos e não a empresas privadas. Caso contrário, a ordem é absolutamente nula e ilegal. Quarto, você cobrar a multa de uma empresa por descumprir uma ordem nula ou indevida é ilegal. Fornecer dado protegido pela lei de dados dos outros países é ato ilegal. Então, em tese, e é uma pena a gente não ter uma arrecadação jurídica maior, mas em tese, o Alan poderia, inclusive, processar a Meta e o X caso eles cumpram essas decisões aqui nos Estados Unidos. E as empresas ficam numa situação horrorosa. Por isso que você está vendo as empresas, inclusive a Meta, hoje alinhadas com o governo dos Estados Unidos para combater esse tipo de ação. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.